Fala galera, você que pretende fazer concurso aí para Alagoas, você conhece o 3 em 1 aqui do Vale Concurso? É o pacote 3 em 1 Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal de Alagoas. 3 cursos em apenas um valor R$ 250, né? Promoção top de linha para você aí que pretende fazer os 3 concursos com a banca definida, banca CESP. Então vem aqui para o Vale Concurso rumo à aprovação em Alagoas. Tamo junto! Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Vale Concurso. Sou o professor Vônio Weison, estamos aqui para mais uma aula de Direito Penal. Espero que você esteja indo bem nos seus estudos, nas suas preparações, né? Que cada um tem o seu jeito, o método, mas o importante é continuar estudando, se dedicando cada vez mais, né, pessoal? Beleza? Olha só, nós vamos trazer uma aula aqui tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, beleza? Para os dois concursos. Nós vamos estar tratando de conteúdo semelhante que foi cobrado nos últimos editais e, é claro, de uma forma em que a banca, que já foi definida aí, que é a Sebrasp, ela pode cobrar sobre esses temas. Então, olha isso, como que é interessante, a gente já faz aqui duas coisas ao mesmo tempo, não é não? Então, se você está se preparando para os dois concursos ou apenas um, aproveita essa oportunidade e vamos, claro, juntos gabaritar direito penal, beleza? Pessoal, antes da gente iniciar a aula, eu quero que você confere aí para mim, se você já está inscrito aqui no canal, olha, dá uma olhadinha, se inscrever, é gratuito, você não vai custar nada para você se inscrever e já deixa esse sininho que está aí perto ativado. Porque quando sair aulas novas, você vai ser notificado pelo YouTube e não vai perder tempo, não é não? Isso aí que é importante, que é bom, Vale Concurso se preocupando com a sua preparação. Pessoal, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a aplicação da lei penal, né? Então, se você ainda não começou a estudar, é a primeira vez que viu direito penal ou não lembra de mais nada, peço a você que fique até o final para você, né, conseguir entender todo esse conteúdo e, claro, com certeza vai te ajudar bastante. É um tema muito cobrado, tem muito detalhe aqui, você vai ver durante o decorrer da aula, mas a gente vai tirar de letra isso aí, né não? Beleza? Então vamos lá, aproveitando, né, pessoal, já comenta aí para qual concurso que você vai, né, se preparar. Você tem aí Polícia Penal, tem Polícia Civil e Polícia Militar de Alagoas, né? Então são 3 concursos que tem chances aí de sair e você já se preparando, né? Provavelmente o edital deve sair agora, no meio do ano, beleza? Comenta aí para mim que a gente vai estar olhando logo após, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Deixa eu abrir o nosso digitador aqui, deixa eu colocar aqui para a gente estar seguindo firme nessa caminhada de estudos e esse tema que é muito legal, que é a aplicação da lei penal, beleza? Quando a gente fala de aplicação da lei penal, nós vamos estudar a forma que se aplica a lei penal no tempo e no espaço, tá? Então é isso que a gente vai estudar, tanto a lei penal no tempo como a lei penal no espaço. O que acontece se uma lei nova vier e deixar de considerar aquilo como crime? Quem estava preso vai ser solto, vai ser aplicado para ele, o que vai acontecer, né? E isso tudo a gente estuda aqui dentro. Então são coisas que podem cair na sua prova e você tem que saber acertar todo esse conteúdo. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a aplicação da lei penal, e aí eu já vou até colocar aqui para você, lei penal no tempo. Isso aqui que a gente vai estudar. E quando a gente vai falar de lei penal no tempo, nós temos que falar do artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal, ele já vai falar para você o seguinte, olha, não há crime sem lei anterior que o defina, e aí ele dá um ponto e fala assim, não há pena sem prévia cominação legal. Isso aqui é o artigo 1º do Código Penal. Então ele vai falar para você aqui duas coisas interessantes. Vamos lá, olha, eu vou negritar aqui para você. Crime, lei anterior, tá? Então você já vai conseguir entender o que aqui. Quando eu estou falando de crime, eu já vou verificar, isso aqui pode ser cobrado para você pela banca Sebrasp, que são os princípios que norteiam aqui essa lei penal no tempo. Primeiro, você tem o princípio da anterioridade
idade e o princípio da legalidade. O que significa isso? Quando eu estou falando do princípio da anterioridade, eu tenho que falar o seguinte, olha, a lei, quando eu vou falar de um fato criminoso, preste atenção, hoje, se você matar uma pessoa hoje, se você matar uma pessoa hoje, o que acontece? Você vai ser punido no artigo 121, não é? Pelo crime de homicídio. Porque você tem no Código Penal, a lei já vem ali no Código Penal, uma lei geral, né? Ela vem trazer para você o artigo 121. Então tem esse crime lá. Mas imagina se não existisse esse crime. E ele só vai existir amanhã. Presta atenção, tá vendo? Olha, vai surgir só amanhã essa lei. O que acontece? O que acontece? A gente tem aí, por exemplo, um crime que foi atualizado, é o artigo 122, que vai falar do auxílio, instigação e induzimento ao suicídio e à automutilação. Antes não tinha essa parte da automutilação. Então, se uma pessoa instigasse o outro a se automutilar, hoje é crime. Porém, até 2019, no começo do ano, não era crime. Não era crime. Percebe? Logo, isso aqui, gente, o que eu quero dizer para você? Eu só posso falar em crime se tem uma lei anterior ao fato criminoso. Essa lei, ela tem que ser anterior. Ou seja, como que tem que ficar? Tem que ficar lei, crime e assim tem punição. Agora, se o fato acontecer e só depois tivermos uma lei, não há punição, beleza? Então é assim. É isso aqui que a gente vai ver, princípio da anterioriedade. E o princípio da legalidade vai falar o seguinte, que para criar crimes nós temos que ter lei, não pode ser decreto e muito menos, né, infelizmente, o STF. Você vê aí, o STF veio trazer ali, né, o crime de homofobia, mas não pode, o judiciário não pode, né, legislar. E aí a gente tem essas aberrações que a gente encontra, mas para a sua prova você vai pôr que é a lei. A lei deve o que, gente? Deve vir e falar o que é crime. Então você teve o pacote anticrime, né? A Lei 3.964, trouxe muitas atualizações, a nova lei de abuso de autoridade e assim vai. E aí, não só crime, mas também a pena. O que significa isso? Pena. Olha, eu não estou falando aqui para você de homicídio. Se você matar, você vai ter uma pena, ó, de reclusão, no homicídio simples, tá? De 6 a 20 anos. Então você vai ter uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então tem uma pena definida. Tem uma pena aqui. O juiz ele vai ter que dar entre 6 a 20 anos ali se for homicídio simples. Só que acontece que se tivermos um novo crime, a lei vem e fala, olha, agora tem um novo crime, né? Por exemplo, a importunação sexual, que não existia, né, até 2018. Então, olha, agora tem um novo crime, ele não pode deixar lá sem pena, não pode. Por quê? Ele não pode, por exemplo, virar e falar assim, ó, o juiz decide qual a pena. Ele vê o caso concreto e vai falar, ah, esse crime aqui no caso, vamos pôr uns 30 anos. Não, não pode, tem que vir. Ali tem que estar no crime descrito, olha, o crime tal, X, e a pena para esse crime X vai ser de tanto a tantos anos. Tem que ter isso. Então o artigo 1º, ele serve como um norte para nós, ele é muito importante e isso aqui, né, pode cobrar para você na sua prova. E aí, dando continuidade à lei penal no tempo, a gente cai no artigo 2º e aqui tem muita coisa boa. O que acontece? O artigo 2º vai vir e vai falar o seguinte, olha, ninguém pode ser punido por fato que lei, olha aí, posterior, tá vendo? Posterior, deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha aí que massa, né? Olha só, ninguém pode ser punido por lei posterior. Deixa eu negritar aqui. Ela deixou aqui de considerar aquele fato como crime. O que significa isso aqui? De cara, eu já quero que você lembre do parágrafo único, o parágrafo único do artigo 2º. Ele fala assim, a lei posterior, ó, a lei posterior que de
qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, olha, ainda que decididos por sentença condenatória, tá? Transitada em julgado, mesmo transitada em julgado, tá? Então, olha só, em sentença condenatória. Aqui, gente, nós temos o artigo 2º. O que a gente entende aqui? Primeira coisa, a regra é a seguinte: a lei penal é irretroatível. A lei penal é irretroatível. O que significa isso? Ela não retroage. Não retroage. Retroagir é voltar, ir ao passado, voltar à sua anterioridade, ou seja, ela não volta para o passado, beleza? Isso aqui é o quê? Isso aqui é, olha aí, anota isso, é a regra, Porém, toda regra ela tem o quê? Uma exceção. A lei penal, ela é o quê, gente? Ela é irretroatível, salvo se mais benéfica. Então, o artigo 2º, tanto o caput como o parágrafo 1, vai falar essa regra para você. A regra é que a lei penal não retroage, é irretroatível. Só que se ela for mais benéfica, exceto benéfica, se ela for mais benéfica para o agente, ela vai retroagir. O caput do artigo 2º, ele vai falar da abolitio criminis, que significa a abolição do crime. Deixa de considerar certo fato como, deixa de considerar o fato como criminoso, ou seja, para de ser um fato típico. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: existe a lei X. Ela, então, vamos colocar no caso prático que já aconteceu conosco aqui. Existia o crime, a lei já definia ali no artigo 240 do Código Penal o crime de adultério. Então, existia isso. Você, então, foi lá e adulterou, praticou adultério. Vou pôr aqui fato criminoso. Você praticou o crime. E aí, o que acontece? Você vai ser punido, correto? Porque temos lei anterior, o crime foi praticado e logo você vai ter punição. Só que acontece que uma lei posterior veio e deixou de considerar o adultério como crime, lá em 2005. Então, parou de ser. Então, todo mundo que estava sendo processado, estava sendo condenado pelo crime de adultério, o que acontece? A lei vem e fala o quê? Olha, ninguém pode ser punido por lei posterior que deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Então, olha aí, todo mundo que estava sofrendo algum processo ou algo do tipo, ele logo teve esse benefício da abolitio criminis, Então, isso aqui é muito importante para você lembrar que a lei só vai retroagir se ela for mais benéfica, beleza? Então isso aqui, gente, é uma hipótese de abolitio criminis. Porém, você tem o quê? A chamada novatio legis in melius, tá? Então você tem aqui uma novatio legis in melius, que é a nova lei melhor. Essa nova lei melhor, ela vai retroagir. Você também tem o quê, gente? Você tem uma novatio legis incriminadora, Ou então, ela vai retroagir também. E você também tem o que? Novatio legis impejus. Opa, não retroage. Aqui também, gente, não vai retroagir, tá? Não retroage. Professor, explica isso aí para mim. Olha aí, uma coisa que a banca CESP gosta de cobrar. A abolitio criminis, ela deixa de considerar aquele fato como criminoso. Então, olha só, acabou. Ela vai, o quê? Vamos colocar aqui a regrinha, vai retroagir, Retroagir. Então, beleza. A novatio legis in melius, que é uma nova lei melhor. Perceba, a lei veio e diminuiu a pena do crime. Ou então trouxe uma redução de pena. É uma nova lei,
ela não deixou de considerar aquele fato, continua sendo criminoso, só que ela veio e trouxe um benefício. Ela é uma lei melhor. Logo, eu uso a regra do parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, então ela vai ser aplicada, ela vai retroagir, beleza? Vai voltar. Agora, se tem uma nova lei incriminadora, o que é isso? A novatio legis incriminadora, ela vem criar um tipo penal. Ou seja, eu dei o exemplo da importunação sexual, não existia esse crime, então passou a existir ali em 2018, e aí você poderia então ter a importunação sexual aí como um crime. Ela vai retroagir? Não. Ah, eu fui vítima de importunação sexual lá em 2015, eu posso ir lá na delegacia e fazer um BO contra a pessoa? Não, não adianta, porque essa lei não vai retroagir, beleza? E a novatio legis impégios? Ela é o contrário da novatio legis in melius, ou seja, dessa vez a lei veio e piorou a situação, ela aumentou a pena era de 1 a 4 anos, ela veio e mudou, falou que agora é de 4 a 6 anos, beleza? Então isso é uma nova lei pior, beleza? Outra coisa muito interessante, não confundir abolitio criminis com o princípio da continuidade normativa típica. Isso aqui, gente, engana muita gente. O que acontece? Aqui, a lei nova vem, ela exclui materialmente aquele artigo, só que ele não deixa de existir. O que aconteceu? A gente teve isso lá no artigo 213 e 14. Quando a gente vai falar aí do estupro, crime de estupro. Antes você tinha um atentado, né, ao pudor e os atos libidinosos. Então, você tinha uma figura ali de que, por exemplo, o homem ele não podia ser vítima de estupro, né? Você lendo a lei. Não podia porque o estupro só podia ser a conjunção carnal. Então, o que aconteceu? Eles apagaram ali o artigo 214, sobrou 213 e vem e falou que o estupro é o quê? Constranger a pessoa ali para praticar a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Então, você vai ter o quê? O crime ainda existe, só que o artigo já não existe mais. Isso não é um abolitio criminis, não deixou de existir, mas sim um princípio da continuidade normativa típica. O que teve ali é uma alteração material no código, tá? Só teve isso. Então preste atenção para você não confundir essas duas regras que muita gente erra de bobeira, tá? Então o princípio da continuidade normativa típica, ele não abole o crime, ele não vai excluir ali, não vai, ele só vai mudar de lugar aquela punição, aquele fato criminoso, beleza? Então atenção a isso aí para você não se equivocar e não errar, é claro, né? Gente, lembrando que você viu aqui comigo, né? Você viu aqui comigo o que? A retroatividade. Então você já sabe que é a lei retornar, né, ao passado. Porém, existe uma regra que aí a banca CEF gosta de falar, que é o seguinte, olha, a extraatividade constitui exceção à regra da aplicação da lei penal. Exatamente. O que significa isso aqui? A extratividade. Olha só, tá certo ou errado essa pergunta? Tá certo. Por quê? Por que isso aqui tá certo? Porque quando eu falo de extratividade, significa que a regra é a atividade, a aplicação da lei que estava em vigor naquela época. Porém, ou seja, a aplicação da lei que estava em vigor na época, tá? Isso aqui seria a atividade. Porém, quando eu falo de extratividade, eu estou falando da exceção, que pode ser a retroatividade ou a ultratividade, tá? Professor, eu sei o que é retroatividade. É aplicar a lei, né? Vamos colocar aqui um desenho, ó. Tem a lei, né? E aí acontece o crime e a lei posterior mais benéfica, por exemplo, né? Mais benéfica. O que acontece? Qual que é a regra?
A aplicação dessa lei. Deixa eu pôr de vermelho. Essa é a regra, correto? Essa é a regra. Só que como essa lei aqui, ela é mais benéfica, o que acontece? O juiz vai aplicar ela como se ela fosse essa lei em vermelho, beleza? Isso vai ser a retroatividade, beleza? Então deu para entender aqui. Agora, quando eu falo de ultratividade, vamos pôr aqui, lei posterior, tá? Então vamos aqui pôr essa seguinte situação. Essa aqui é a lei essa aqui é a lei anterior e aqui crime e lei posterior. Só que agora essa lei posterior, ela veio e revogou a lei anterior, tá? Ela veio e revogou a lei anterior, tá? Então a lei posterior ela veio e revogou, só que essa lei ela é pior. Ela é pior. Então você já sabe que ela não o que retroage. Porém, como que o juiz vai fazer? Porque ela agora que está em vigor. É ela que está em vigor. É ela que está valendo. E o que ele vai fazer? Ele vai usar a lei anterior, porque é ela que estava em vigor na época do crime. E por ela ser melhor, deixa eu colocar aqui, melhor, ele vai utilizar o que? Pegar ela e levar ela para frente no lugar dessa lei. Esse movimento para frente, quando ele vai usar essa lei, ele vai estar aplicando a ultratividade. Agora, quando ele aplica a lei posterior para o passado, porque ela é melhor, é retroatividade. Deu para entender? Ficou tranquilo isso aqui, não é? Então deixa eu colocar aqui, ó, lei anterior pior, crime, e aqui lei posterior melhor. Então é isso aqui, ó. Olha, no primeiro caso a gente tem a ultratividade, que o juiz vai ter que pegar a lei anterior e levar para frente, ou seja, ultratividade é jogar para o futuro. E a lei anterior pior e a lei posterior melhor, ou seja, vai jogar a lei posterior para o passado. Isso é retroatividade. Então, deu para entender essa diferença? Isso aqui é muito importante e a banca Acesso gosta de confundir você. Agora a gente vai para o artigo 3º. O artigo 3º vai falar para você das leis excepcional, né? A lei, vou pôr aqui, lei excepcional e temporária. As leis excepcional e temporária. Já aproveita e deixa o seu like enquanto eu bebo uma água aqui. Comenta, esquece de comentar para qual concurso você está prestando aí. Pessoal, lembrando que nós preparamos para você aqui do Vale Concurso, nós preparamos para você um super combo aí dos concursos de Alagoas, exatamente, né? Todos os 3 cursos, Polícia Penal, Militar e Polícia Civil. Como que funciona esse pacote? Olha, se você, o preço de cada um dos cursos anteriormente, né, se você fosse comprar, era de R$ 194,97. Então, esse aqui era o preço, né, anterior, R$ 194,97. Aí o que a gente fez? Diminuímos para R$ 155,97. Cada curso hoje individual vale isso, para você ter 1 ano de acesso, todas as videoaulas, material em PDF, plano de estudo, cronograma, todos os editais verticalizados, tudo ali você vai pagar só R$ 155,97 em um curso apenas. Agora, se você fosse comprar 2 cursos, aí então iria pagar isso. Só que aí o que a gente fez? A gente montou aí esse pacote. Ou seja, se você quiser comprar só um dos cursos de Alagoas, você vai pagar esse valor de R$ 155,97. Só que se você quiser comprar 2 cursos, você só vai pagar R$ 200, exatamente. E se você quiser comprar 3 cursos, você só vai pagar somente R$ 250. Então, gente, é uma ótima oportunidade para você, tá? Se você já é aluno ou, né, já é aluno, no caso, nenhum desses cursos, você só vai pagar a diferença, tá? Então, aproveita, tá na descrição aqui esse link para o pacote, né, aí de Alagoas, ou então você pode falar com o pessoal do atendimento, tá bom? Então vamos lá. A lei temporária excepcional, para a gente já ir passando para o final, um assunto muito importante que aqui a gente pode voltar para falar de aplicação da lei penal também no espaço. O que acontece? A lei excepcional e temporária, o artigo 3º vai falar assim, ó, a lei excepcional,
ou temporária, tá? Não é a mesma coisa, tá, gente? São duas leis diferentes, a gente vai falar vamos falar a diferença. Decorrido o período de sua duração, o que acontece? Ou cessadas as circunstâncias, tá? As circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, beleza? Então isso aqui é o artigo 3º. O que a gente tem? Lei excepcional, tá? O que significa? É uma exceção, ou seja, eu tenho uma exceção. Por exemplo, um terremoto, eu tenho acontecendo um desastre, né? Então eu tenho uma exceção, está acontecendo algo de ruim ali, uma exceção. Eu não sei quanto tempo vai durar aquilo, ou seja, é aqui as circunstâncias que a determinaram, ó, as circunstâncias que a determinaram. Agora, quando eu falo de lei temporária, é uma lei que foi criada com data de início e fim. Por exemplo, uma lei que nós tivemos quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então você teve uma lei temporária. Então, por exemplo, imagina lá, essa lei temporária, ela tinha um prazo, vamos pôr, de 45 dias, que era a Copa do Mundo. Aí ela falava o seguinte, ó, o crime, né, se você levar uma bebida lá, vender bebida alcoólica até tantos metros do estádio, é crime. Então ela criou o crime lá, o crime X. Beleza. Acontece que essa lei, as duas leis, excepcional e temporária, elas são dotadas elas são autorrevogáveis e dotadas de ultratividade. Isso aqui que você tem que lembrar. As duas são isso, ou seja, o que significa isso? Elas mesmo se revogam. Por que elas mesmas se revogam? Hoje, por exemplo, se no Brasil a gente quer deixar de considerar um crime no Código Penal como crime, tem que fazer uma lei, e a lei, eu não falei do crime de adultério? Pois então, teve que criar uma lei, a lei falando assim, olha, agora não se considera mais como crime o artigo tal. Pronto, é isso. Quando eu falo de uma lei excepcional ou temporária, elas não precisam disso. Elas mesmas já vêm lá, olha, essa lei vai se autorrevogar, né? Não vai estar mais em vigor no dia tal, porque a lei temporária tem um dia para acabar. Ou então, no caso de uma lei excepcional, ou seja, enquanto durar a situação, vamos imaginar que aconteceu um desastre, uma guerra aqui no Brasil, e aí criou uma lei definindo um certo fato como criminoso. O que acontece? Enquanto tiver aquela situação, vai estar sendo a sua vigência. Acabou o Covid, a gente está aí, vamos imaginar que está na pandemia, que foi criado, né? Leis aí, questão de uso de máscara e tudo mais. Acabou essa situação, essa lei se revogou. Mas aí o que acontece? Ah, eu pratiquei o crime, mas eu sei que no Brasil demora, as coisas demoram. Quando eu for julgado, quando tiver um processo, essa lei já acabou e aí eu não posso ser punido. Opa, não pode. É aí que entra a ultratividade, ou seja, aplica-se a lei, né, ao fato praticado durante a sua vigência. Então, mesmo que essa lei esteja, né, mesmo que ela esteja já revogada, o que acontece? Vai ser aplicado a lei aqui temporária ou excepcional, mesmo que seja fora da sua vigência. Todos os fatos que ela definia e que aconteceu durante a sua vigência, pode sim o juiz então punir a pessoa por isso, beleza? Porque se eles não trouxessem essa regra, era muito simples, eu podia praticar crime à vontade durante a lei excepcional ou temporária, que elas iam acabar e eu não poderia ser punido, beleza? Isso é ultratividade, tá bom? Então, essa é o artigo 3º. E aí, para a gente partir para o final, nós vamos aqui terminar com o artigo 4º. O artigo 4º vai falar para a gente sobre o tempo do crime, bem cobrado, tempo do crime. Qual é o momento, o tempo do crime? Professor, não entendi. Olha, imagina que você dá uma facada ou um disparo de arma de fogo contra a pessoa para a intenção de matar ela. Essa pessoa não morre, só morre depois de 2 dias. Qual que é o tempo do crime?
quando você atirou ou quando ela morreu? Qual que vai ser o momento do crime? O artigo 4º vem responder isso. Fala assim, olha, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, tá? Ainda, e aí ele fala, ainda que outro seja o momento do resultado, beleza? Isso aqui, gente, é o tempo do crime. Logo, o que eu vou lembrar? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. No momento em que eu dei a facada, que você deu a facada, deu o disparo, independente que outro seja o momento do resultado, beleza? Tá? Então, o tempo do crime, o momento, na hora de anotar lá que horas aconteceu o crime, não é quando aconteceu o resultado, mas sim o quê? Quando aconteceu a ação. É por isso que nós adotamos a chamada teoria da atividade, tá? E aí, cuidado com isso, porque existem outras 3 teorias, que é a teoria do resultado e a teoria mista, ou teoria da ubiquidade, tá bom? E o correto é o que, meu amigo, minha amiga? É a teoria da atividade. Porque se fosse a do resultado, seria o momento do resultado. Se fosse a mista ubiquidade, ela é juntar os dois. Poderia ser tanto a atividade como o resultado, tá? Iria escolher qual seria aí, né, o tempo do crime. Mas não. Por que que é assim? Porque o Brasil, né, aqui no Brasil, a gente adotou essa regra para saber a respeito da imputabilidade da pessoa, a imputabilidade penal. É um tema que nós vamos falar aqui já para a Polícia Militar e Polícia Civil. Eu vou estar preparando para vocês. Olha só, porque imagina só, imagina que o João, ele é um menor, né, um menor com 17 anos, 11 meses e 30 dias. Eu nem sei quantos meses tem quantos dias tem dezembro, mas vamos pôr aqui. Falta um dia para ele ficar o que? Maior de idade. 18 não é de maior, tá? É maior de, tá? Então cuidado, senão a professora Angélica vai te quebrar aí. É maior de idade, menor de idade, não é de menor, não é de maior não, tá? Então é isso aqui. O João, então, aguardando o último dia, no outro dia, meia-noite, lembrando que você faz aniversário, é no primeiro momento do dia do seu, tá, nascimento, tá? O dia, você já completa aniversário. Não é a hora que você nasceu, não, tá? Por exemplo, eu nasci de tarde, 3 horas da tarde. Não, eu não completo aniversário 3 horas da tarde do dia que eu nasci. Eu completo aniversário no primeiro momento, deu meia-noite, eu já estou ali completando aniversário. Então o João, faltando ali uma hora para ele completar, ele tem uma discussão com a sua namorada por causa de um cara lá e tal, e aí ele vai lá e faz o quê? Mata o cara. Então acontece o seguinte, neste momento, o cara foi esfaqueado. Só que o cara morreu no outro dia. Ele foi para o hospital e só morreu no outro dia, né? Ele tentou matar, então. Tentou matar. Levando em consideração, tá? O crime será homicídio. Porém, o João, ele era o quê? Qual o tempo do crime? É ao momento da ação da omissão. Quando ele praticou o crime, ele era menor. João era menor. Logo, o João é inimputável. É isso aí, meu amigo. Então, para isso que a gente tem essas regras no Brasil. A mesma coisa. Você fez alguma coisa quando estava bêbado e tudo mais, mas cuidado. A gente tem que ver as regras de exclusão da imputabilidade. Isso a gente vai estar estudando na próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, espero que tenha te ajudado bastante. Eu falei para você que é uma aula que tinha bastante detalhe, mas que foi rica em conteúdo. E aí, meu amigo, minha amiga, espero que você continue indo firme, seguindo em frente com os seus objetivos e sonhos, tá bom? E tenho certeza que o Vale Concurso está aí para te ajudar. Não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí, né? Traz alguma coisa, informação, qualquer dúvida a gente está à disposição e chama aí o atendimento se você precisar tirar alguma dúvida sobre os cursos
vamos começar a se preparar, beleza? Um grande abraço e eu aguardo você até uma próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, você que pretende fazer concurso aí para Alagoas, você conhece o 3 em 1 aqui do Vale Concurso? É o pacote 3 em 1 Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal de Alagoas. 3 cursos em apenas um valor R$ 250, né? Promoção top de linha para você aí que pretende fazer os 3 concursos com a banca definida, banca CESP. Então vem aqui para o Vale Concurso rumo à aprovação em Alagoas. Tamo junto!